internet. Nós vamos desejando um bom dia e que possam estar conosco durante todo o decorrer da nossa reunião, para que possamos juntos aproveitar os ensinamentos de mais uma página do Evangelho, sempre com a base na doutrina espírita, onde nós vamos procurando assimilar aqueles ensinamentos que, por vezes, nós buscamos já há tanto tempo. Né? Então, sempre é importante nós estarmos atentos a uma palestra e a outra, e assim consecutivamente. Por quê? Porque sempre um ensinamento a mais. Né? É ilusão de nossa parte acharmos que esta eu já ouvi, este tema eu já conheço. Não, tem sempre uma abordagem diferente que poderá vir de encontro a tudo aquilo que nós, às vezes, estávamos esperando. Não é? Para quem vem à casa pela primeira vez, nós temos trabalhos diariamente. Todos os dias, exceto as sextas-feiras, nós temos as nossas reuniões públicas, sempre com atendimento fraterno e os passes, né? Exceto de sextas-feiras, que nós temos um trabalho voltado a dependentes químicos e familiares. Não é uma palestra pública, mas aqueles que procurarem algum conhecimento a mais dentro desse assunto, é só comparecerem às sextas-feiras às 19 horas. E, como sempre, nós agradecemos imensamente a composição da nossa cesta básica. Nós temos aqui o nosso trabalho assistencial, onde nós colaboramos com 70 famílias carentes, e sempre, não é que possível, nós gostamos de reforçar aquilo que falta no mês na cesta básica. E nós sempre agradecemos àqueles que colaboram, porque o mínimo que seja é muito na composição de uma cesta. Não é? E se cada um, a nossa frequência ela é grande, o número de trabalhadores é grande, cada um que contribua com o mínimo é muito, gente. Né? E nós vamos continuar assim. Não é aquele muito, já é o bastante. Não. É aquele muito que traz para nós um retorno muito grande em termos de gratidão. Imagine para aqueles que recebem a cesta, não é? Que compõem a sua alimentação. Então, é muito importante. E para o mês de agosto, para as nossas cestas, a prioridade é leite em pó. Até esse leite em pó, gente, aqui está reforçado assim de uma tal forma que eu acho que realmente é o que mais está sendo necessário. Açúcar, biscoitos e macarrão. Tá? Desde já, nós agradecemos. Vamos, então, cerrando os nossos olhos físicos. Vamos de encontro àquela figura de Jesus, o nosso mestre. Esse irmão querido, que através da sua imagem de reconforto, de aconchego, de amor, nos conduz a Deus, nosso Pai. E esse Pai perfeito, em sua onipotência, em sua misericórdia e justiça, que nos acolhe sabendo exatamente o que nos é necessário e o que nos poderá ser dado. Por este motivo, Pai, aqui estamos, para que possamos receber de forma justa o que viemos em busca, para que possamos doar de forma correta aquilo que podemos. E é assim que nós vamos, junto à espiritualidade que nos acompanha neste trabalho, desta manhã de domingo, mantermos as nossas mentes claras para que possamos captar os ensinamentos da palestra de hoje. Que assim seja, graças a Deus.
Gente, o tema de hoje, da nossa palestra, ele é extraído do capítulo 35 do Sinal Verde. Sinal Verde, para quem ainda não teve a oportunidade de ter contato com esse livro, é um livro psicografado por Chico Xavier, através do espírito de André Luiz. Não é um romance, muito pelo contrário. Ele é um livro de alertas. Cada capítulo é um alerta para o nosso segmento do dia a dia. Então, ele vem muito de encontro à nossa realidade espiritual como espíritos encarnados, para que nós possamos ter uma conduta de acordo com o cristianismo. Então, é muito interessante. E esse capítulo, ele tem o título, só um momento, de indagações. Quantas vezes por dia nós não usamos o ponto de interrogação? Milhares. Milhares de vezes. Eu mesma acabei de usar um. Né? Quantas vezes por dia nós não usamos o ponto de interrogação? As indagações nada mais são do que os questionamentos que fazemos em relação a alguma dúvida. Temos dúvida de algo, portanto, perguntamos, indagamos. E nós somos cheios de dúvidas. Nós temos dúvidas 1000. E nós temos aquelas dúvidas que nós temos a condição de compreendermos o seu esclarecimento. Temos aquela que nós vamos ter que raciocinar muito em cima para poder chegarmos a uma conclusão. E temos aquelas que, como diz no próprio livro dos Espíritos, os Espíritos respondem a Kardec, e por várias vezes, que nós ainda não temos condições de saber. Então, são respostas essas que muitas vezes nos pegam na nossa caminhada. Por quê? Porque nós queremos saber determinadas coisas, queremos esclarecimento de algumas dúvidas que, se nós não aceitarmos que nós temos um limite para determinadas respostas, nós vamos nos perturbar com isso. Aí entra o quê? Dentro da nossa trajetória, entra até uma prova de aceitação. Resignação. Não é comodidade. É diferente. Porque nós costumamos confundir comodismo com resignação. São duas coisas totalmente diferentes. Comodismo, ele está justamente naquele quadro de onde não há uma mobilidade para irmos atrás daquilo que queremos e daquilo que precisamos ou necessitamos, enfim. Isso é o comodismo. Agora, resignação, não. Resignação é nós aceitarmos, é a partir do momento que nós aceitamos tudo aquilo que nos é colocado para esta vida e para a nossa condição como espíritos. Essa é a resignação. É o aceitar aquilo que nos é proposto no momento. Então, seria correto nós aceitarmos pacificamente todo um sofrimento, toda uma dor que trazemos no momento e não fazermos nada? Não, aí é comodismo. Nós temos que ir em busca de sairmos dessa dor. Nós temos que ir em busca do remédio, em busca do lenitivo. Isso é a ação do espírito. Por isso somos seres inteligentes, somos seres com livre-arbítrio, não é? Dotados desse livre-arbítrio para irmos em busca dessas respostas e dessas questões que irão aliviar o nosso interior. Mas existem limites. Quando é que nós vamos saber desses limites? A indagação. Essa é uma indagação muito natural a todos nós. Como é que eu vou saber
Até onde eu posso lutar, até onde eu posso ir, que eu não estou ultrapassando as leis naturais. As leis da natureza que foram impostas para o meu segmento nessa trajetória física. Aí é que está. Será que se nós soubéssemos exatamente qual seria o nosso começo, meio e fim dentro de uma vida física, será que nós teríamos a mesma conduta que temos sem saber? Obviamente que não. Seríamos robôs, estaríamos mecanizados totalmente, não é? Se trouxéssemos em nossa lembrança física a questão do nascer agora, viver uma vida assim, nós teríamos toda a pauta da nossa trajetória à nossa frente e ela acabaria aqui. Tal dia, tal hora. Deixaríamos de fazer muitas coisas. Deixaríamos de exercitar nossas capacidades. Porque nós saberíamos que não faria sentido. Para quê? Por que que eu vou fazer tal coisa ou deixar de fazer se o meu começo, meio e fim, eu já sei qual é, já está traçado? De nada adiantaria. Por isso é que para que possamos nos mover, nos exercitarmos dentro dessa trajetória extraordinária e maravilhosa da reencarnação, nós temos, não são essas dúvidas, mas essa falta de lembrança, vamos dizer assim. Mas será que funciona dessa forma mesmo? Será que, às vezes, olha quantas indagações nós fazemos. Será que, às vezes, eu não lembro, eu não tenho pelo menos um flash, um sinal do que eu posso ou não fazer? Temos. Nós temos. Porque isso já está no nosso comprometimento, no nosso compromisso assumido antes do reencarne. Já está. E o que convém ser lembrado através de alguns flashes, alguns sinais íntimos, nós lembramos. Principalmente algo que irá nos prejudicar. Por incrível que pareça, e nós não acreditamos nisso. Às vezes nós achamos que Deus nos abandona, nos deixa ao relento, não é? Sofrendo. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Porque a partir do momento que nós questionamos o nosso interior e conseguimos extrair algum sinal divino, se é que podemos chamar assim, de que devemos ou não agir de determinada forma, nós podemos acertar e não sofrer com isso. Agora, nós temos a questão do livre-arbítrio também, que sempre atropela, de uma forma ou outra, a nossa razão. Aí, quando atropela, às vezes nós erramos. Aí nós fazemos o que não deveríamos ter feito, ou agimos antes da hora, ou então protelamos por muito tempo. E aí nós reclamamos. Nós reclamamos e ficamos perguntando por que que aconteceu dessa forma. Por que será? Aí tem sempre um culpado, não é? Aconteceu porque alguém ou algo me atrapalhou, alguém, ou geralmente, sem querermos falar mal de nós mesmos, mas geralmente o espírita coloca a culpa no obsessor. O obsessor sempre tem a culpa de algo ter dado errado para ele. Mal sabemos nós como esses obsessores nos ajudam às vezes. Porque através do obsessor que nos faz sofrer, nós vamos procurar o quê? Ajuda. Nós vamos procurar o auxílio para sairmos da situação de sofrimento. E sem querer ele nos ajuda. Porque aí nós vamos procurar o caminho correto e nós encontramos. Nós vamos encontrar tudo aquilo que nos tira daquela região de sofrimento íntimo. E nós encontramos. Por quê? Porque algo nos incomodou. Algo nos fez sofrer. E nós não somos seres divinos que mereçam o sofrimento. De forma alguma. Deus nos fez para sermos felizes. E não criaturas que sofrem. Então, por que o sofrer? Essa é uma das indagações. Praticamente, é universal essa indagação. Por que que eu passo por isso? E não adianta colocar a culpa em ninguém.
Porque sofremos, no bom sentido, tá, gente? Somos conduzidos pela lei de causa e efeito, a lei de ação e reação. Ninguém passa por aquilo que não deve passar. Ninguém colhe o que não plantou. Somos donos dos nossos destinos. Traçamos o nosso destino. Como dissemos lá no início, ele não vem traçado para que possamos trilhar em cima dele. Não, não, não. Nós temos alguns marcos importantes na nossa trajetória que desses marcos nós não vamos fugir, nós não vamos escapar. Nós temos que chegar a determinado lugar. Temos que encarar determinadas situações. Como nós vamos chegar? Como nós vamos encarar essas situações? Depende de nós. De como nós encaramos a vida, de como nós exercitamos todas as nossas condições. Como exercitamos a inteligência, a tolerância, a paciência, a compreensão, o perdão, a aceitação. Tudo isso vai mover a nossa trajetória dentro da nossa encarnação e vai fazer com que soframos mais ou menos. Então, esses são os porquês que nós fazemos, indagamos dentro de nós. Por que dessas coisas? Não é? E não adianta nós querermos correr contra a maré. Existem situações que têm que serem resolvidas o mais rápido possível. Mas por quê? Por várias razões. Podem ser situações que nós já estamos protelando a solução há muito tempo. Então, vai ter uma hora que não vai dar mais para ficar protelando. Vai ter que resolver agora. E quem protelou? Nós. Nós mesmos. Ninguém protelou por nós. Se há muito tempo ela já existe, antes que ela se complicasse tanto, ela já deveria ter sido resolvida. Mas nós damos vazão às coisas mais prazerosas, às coisas mais fáceis. É aquela questão da porta larga e a porta estreita. Nós vamos sempre pela porta larga. Tudo mais fácil, tudo mais bonito, tudo mais prazeroso. E aquelas situações? Nós vamos, o quê? Arquivando, quando não multiplicando sobre ela, e elas se tornam muito difíceis de serem resolvidas. Mas elas serão. Elas serão. Aí existe aquela questão. Se não for por amor, é pela dor? Podemos chamar assim. Não é bem isso, não deveria ser. Poderia ser tudo pelo amor. Mas a situação, às vezes, se torna tão complicada que nós passamos a sofrer a dor da situação. Por quê? Porque não resolvemos quando estava ainda para ser resolvida com amor. Então, nós deixamos que fosse acumulando. Por quê? Porque nós não nos apercebemos dos sinais, daquela delicadeza, daquela sutileza dos nossos mentores da espiritualidade a nos dizer, resolva agora, que está tão fácil, não é? Eu tinha uma expositora, quando eu fazia um curso de doutrina, que ela costumava dizer o seguinte, tinham alunos, a minoria, que encontravam 1000 dificuldades para fazer o curso e precisavam do esclarecimento para poder resolver uma série de questões íntimas, e o curso iria resolver, porque no curso você vai aprendendo, né, todo um mecanismo, toda uma técnica de como resolver determinadas coisas, sempre pela razão, lógico. E sabe aquelas dificuldades mínimas que nós encontramos às vezes por comodismo? Hoje está chovendo, hoje está frio, hoje o sol está muito quente. Hoje eu tenho um compromisso justamente nessa hora. Mas, por incrível que pareça, né, o curso é uma vez por semana. É um curso de 1h30, mas justamente naquela hora eu tenho um compromisso. Bom, e coisas assim. Tem situações, gente, que são justificáveis. Lógico, sem a menor sombra de dúvida. Mas nós estamos falando daqueles que protelam. E uma vez ela usou uma frase, uma situação, ela falou, olha, nós temos que aproveitar
quando tudo está fácil para nós. E questionando uma das alunas, que sempre vinha com essa justificativa, você mora onde? Desculpa a pergunta. Eu moro aqui, encostado no centro. Nossa, você mora encostado no centro. Você já parou para pensar que numa próxima encarnação você pode morar muito distante? E que poderá não ter ônibus, metrô, você poderá não ter uma condição para ter a sua própria locomoção e ainda por cima ter uma família totalmente contra a sua vinda ao centro espírita. Mas isso pode acontecer? Não estou dizendo que seja o seu caso, mas as situações vão se complicando. Mas isso é castigo? Não é que é castigo. É teste mesmo, teste de perseverança. Porque se você tem tudo fácil hoje e não aproveita, as facilidades começam a serem cortadas, para que você comece a praticar aquilo que você se propôs. Porque você não está aqui forçada, é um compromisso. Você se comprometeu, é só um alerta. Né? E o plano espiritual, Deus, Pai, faz tudo para facilitar a nossa vida. Tudo. Olha, a criatura está disposta, ela quer ir. Nossa, tudo se abre a princípio. Não sei se vocês já passaram por essa situação. Compreendo. Tudo se abre a princípio. Nossa, fica tudo fácil. Mas se nós começamos a dificultar, tudo à nossa volta começa a ficar difícil também. Olha como a ação é nossa. Sabe aquela coisa, ajuda-te, que o céu te ajudará. Faça a sua parte. E é isso que nos cabe. Porque depois não adianta nós ficarmos questionando por que deu errado. Não é? Por que eu estou passando por isso? Porque era para estar passando? Não. Aí, se nós começamos a reviver todo o passado, toda a trajetória, a nossa própria, ou de quem quer que seja próximo a nós, nós vamos ver o porquê que está dando errado. Por que agora está dando errado? Então, quando aparecem essas oportunidades de alívio para as nossas dores, para as nossas aflições mais íntimas, nós temos que abraçar rapidamente, para depois nós não ficarmos nos questionando por que deu errado. Nossa, mas será que todos esses erros cometidos por mim foram agora nessa vida? Eu não me lembro. Não, pode ser que não. Pode ser que não. Mas adianta nós ficarmos questionando e indagando aonde que foi que eu errei, em que vida foi que eu errei? Não, nós estamos vivendo essa, nós temos que resolver essa. Porque senão nós vamos passar também toda uma jornada procurando saber onde foi que eu errei. Se não foi nessa, eu vou gastar 50 anos dessa minha encarnação buscando o erro de uma encarnação pretérita. Também não faz sentido. Nós temos essa para viver. E vivermos da melhor maneira possível. Da melhor maneira. Porque se nós formos conviver com o pessimismo, o derrotismo, nós não vamos chegar a lugar nenhum. E nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Muito, porque hoje em dia está no ar essa vibração derrotista, pessimista, infelizmente. E não é assim, gente, não é. Não é. Seria, a grosso modo, nós dizermos que cada um vive no país que merece? Cada um tem o governo que precisa ter? Seria muito indelicado? Será que se nós pararmos para pensar, a verdade não é bem essa? De uma outra forma, nós poderíamos usar de várias formas delicadas para chegarmos a essa conclusão. Nós sabemos, não é? Por que estamos abençoadamente no Brasil? Graças a Deus. Temos que ser brasileiros. E honrar a pátria em que nascemos. Honrar tudo aquilo que temos. Se lá fora existem facilidades para que possamos viver, para que as pessoas, os estrangeiros, enfim, os nossos irmãos de outras pátrias vivam melhor, aqui nós também temos. Ou estamos redondamente enganados quando pensamos que os europeus, os norte-americanos, os asiáticos, os africanos, os indianos, também não invejam algo que o brasileiro tem.
Com certeza. Com certeza. Faz parte do planeta Terra. Existe um equilíbrio nesta questão. Em cada nação, em cada continente, existe algo diferente a ser experimentado por aquele espírito que vive lá naquele momento. Tudo está certo. Nós é que temos uma série de indagações que faz com que nós nos confundimos todos, ficamos todos confusos, não sabemos exatamente os porquês. Mas tudo é tão claro, é tudo tão simples. Como nós complicamos, né? As nossas próprias questões, as nossas dúvidas, faz com que fiquemos muito complicados. Porque dentro do pessimismo, a criatura começa a se questionar de tal forma, e quando ela encontra uma resposta, ela não se satisfaz. Ela não se satisfaz. Aquela insatisfação gera uma outra pergunta. E assim vai. Gente, isso gera uma inquietação íntima tão grande, a ponto de uma perturbação com a qual a pessoa tem uma dificuldade muito grande de lidar. E quando ela vai ver, isso tudo está onde? No pessimismo em que ela vive. A vida por si, a natureza por si, tudo aquilo que Deus criou é negativo? Está errado? Não. Então, da onde vem esse desconforto que gerou o pessimismo na criatura? Vem dela mesma, com algumas questões que estão mal resolvidas ou não aceitas. Questões que não foram aceitas. Então, nós temos que parar para pensar em tudo aquilo que está no seu devido lugar no momento. Somos seres racionais. Quando somos excessivamente racionais e não fazemos uso da razão, também entramos na questão das indagações sem fim. Também. Porque nós também temos percepções. O espírito, ele é sensorial. Ele sente. Ele capta sentimentos, ele exala sentimento. E sensações e percepções. Também temos que exercitar isso para podermos compor uma resposta que nós buscamos. E às vezes nós deixamos isso de lado, achando que é uma bobagem. Não tenho tempo a perder com essas coisas. E lidamos só com o concreto, só com o material. E nem sempre é assim. Nem sempre. Nós somos espíritos a evoluir. E o espírito, ele só evolui a partir do momento que ele lida, que ele exercita a razão e o sentimento. A criatura extremamente racional ou extremamente sentimental, ela não vai tirar o pé do chão. Ela não vai sair da mesma posição em que está. Nunca. Ela tem que exercitar os dois lados. É óbvio que de encarnações a encarnações, por vezes exercitamos mais a razão e outras vezes mais o sentimento. Isso é natural. Aí nós vamos nos equilibrando e vamos progredindo, vamos evoluindo. E o que é mais importante, vamos entendendo certas coisas, compreendendo o desenrolar da nossa vida, da caminhada, da nossa trajetória como espíritos. E isso é o que nos torna felizes. Justamente isso. Quando nós começamos a entender e a aceitar as coisas como elas são simples. Elas são simples. Nós é que tornamos mais complexas as situações, dificultamos as situações. O otimismo, ele deve imperar, até por uma questão de saúde física. Hoje em dia a ciência aceita isso, comprova isso. Que a criatura otimista, a criatura positiva, ela cria substâncias orgânicas que faz com que o seu corpo físico reaja melhor a tudo aquilo que é negativo. Vem da sua própria mente, da maneira de encarar a vida. Isso nós vemos aí cientificamente, pesquisas médicas, tudo o que está acontecendo. Né? Pacientes que são diferenciados, que são separados para viverem uma situação e a outra,
em termos de positivismo e negativismo. E nós vemos a diferença. Nós vemos a diferença. Né? Há algum tempo atrás, o próprio Hospital das Clínicas fez uma experiência como essa, que foi uma notícia mundial, né? Onde pacientes em fase terminal foram separados e uns, mesmo com... Eles foram tratados sem medicamento e somente com atendimento, inclusive dos profissionais da área médica, aqueles mais positivos, mais alegres, mais alto astral, não é? Vamos dizer assim. Eles eram atendidos por esses profissionais, eles ficaram sem medicamentos por uns dias, e ouvindo música, e só com assuntos alegres, coisas positivas. Enquanto os outros foram atendidos pelos profissionais mais fechados, sem sorriso, com medicamentos intensos, reforçaram a medicação, e eles ficavam isolados, sem conversar, sem poder abraçar, sem poder... O resultado foi óbvio, né? Aqueles que estavam sem medicamento, mas com todo um ambiente de otimismo e positivo, eles quase se restabeleceram, por total. Muitos melhoraram fisicamente assim de uma forma bem acentuada e visível. Enquanto os outros continuaram na mesma situação e se deprimiram ainda. Então, isso é nítido. É nítido que toda essa nossa condição emocional levanta qualquer situação, né? Temos que... E isso faz parte do nosso dever, é um dever. Jesus, dentro de toda a sua razão, dentro de todo o seu ensinamento amoroso, estava sempre com essa coroa de alegria a envolvê-lo e contagiante. Contágio é uma coisa muito importante, nesse sentido. Quando contagiamos com tudo aquilo que temos de melhor, nós, além de dobrar essa sensação benéfica em nós, nós ainda transmitimos para o outro. Isso é muito gratificante em todos os sentidos. E muitas das nossas indagações também começam por aí. Por que eu melhorei de repente? Nossa, foi depois... Nossa, mas por que será? Aí, se nós formos em busca, nós vamos encontrar que é porque obtivemos tudo que tínhamos de melhor. Era o melhor. Né? Nós temos que sempre contar com a vitória do bem, de tudo aquilo que é bom, de tudo aquilo que é favorável. Porque o derrotista, ele não pensa dessa forma. Muito pelo contrário. Ele já começa a pensar, por que eu vou fazer? Para quê? Está tudo ruim mesmo. Vai melhorar? Aonde que vai melhorar? Não, não vai, de forma alguma. A chamada crise, em que nós ouvimos tanto. Né? A crise. A crise é uma coisa muito questionada, né? É por demais relativo. Ontem, eu saí, por volta de umas 3 horas da tarde, entrei numa perfumaria. É uma perfumaria que eu já conheço. E o dono da perfumaria, quando me viu, ele falou, boa tarde, tudo bem? Tudo ótimo. Ele parou tudo que ele estava fazendo. Ele olhou para mim e falou assim, você acredita que eu estou aqui hoje desde as 9 horas, e eu sem a mínima noção do que ele ia me dizendo. Eu estou aqui desde as 9 horas, com as portas abertas, você é a primeira pessoa que me responde desse jeito? Porque todo mundo que entrou aqui hoje, porque está caro, né? Eu vou pagar, mas vou pagar, mas está caro. Olha, não, desse jeito que está, não vai dar, não. Não, ó, eu vou porque... Ele falou, mas todo mundo reclamou. E é uma perfumaria bem movimentada. Eu falei para ele, olha, o meu ótimo foi sincero, tá? Não foi um ótimo assim, da boca para fora, é porque está ótimo mesmo. Ele falou, não. Aí nós começamos a conversar. Ele falou, a gente que trabalha em comércio, ouve muito da crise. Eu falei para ele, olha, desde que eu nasci, eu escuto falar em crise. Ele falou, tá aí, eu também. Eu falei, então, as crises, elas são muito relativas. É muito relativo. É tudo uma questão de momento, é tudo uma questão de como você encara, é uma questão do que você vive. Gente, mas tem situação... Tem.
Tem situações muito ruins, como tem situações muito boas. Isso não é de hoje, isso é desde sempre. Muitas coisas já melhoraram, porque o mundo evolui, as pessoas evoluem. Gente, tenhamos certeza de uma coisa. Já foi pior. Já foi pior. Nós vivemos hoje aqui no nosso tempo, né, nessa idade contemporânea, nós temos uma visão limitada. Não é? Nós temos aqui historiadores que não nos deixam mentir que era pior. Simone fala muito isso. Era pior, mas é claro. Né? Gente, imaginemos quando a escravidão era normal. Era normal. Quem não tinha escravo é que era anormal. Aquela coisa, por que você não tem? Nossa, tem que ter. Não é? Então, é uma questão de evolução. Hoje é crime. E vai por aí afora. Quanta coisa que hoje é crime que há tempos atrás era normal. Tinha que ser. Era assim mesmo. Era assim. Não é? Isso sem falar na época de Cristo, ou anteriormente a Cristo, onde se matava só porque eu não fui com a sua cara, você vai morrer. E isso não era crime. É mais ou menos assim. Aí as pessoas com a nossa visão, né, a nossa visão só de hoje, não vai vasculhar a história da evolução. Gente, vai melhorar ainda. Olha, o bom é isso. Ainda vamos melhorar. Se hoje está bom, oi? O melhor ainda está por vir. É verdade. Mas para isso nós temos que trabalhar, né? Olha o nosso trabalho. Olha o nosso trabalho. Não é milagre, gente. Não vai cair do céu esse melhor. É trabalho. É trabalho. Tudo isso que nós comentamos até agora é um trabalho íntimo. É trabalho. Melhorar a nossa visão interior. Tudo muda. Tudo muda. Não é? Bom, nosso tempo. Gente, então, gostaríamos de deixar bem claro, antes das nossas perguntas e comentários, que as indagações, elas são positivas. Elas não são negativas, não. Elas são positivas. A partir do momento que somos questionadores, indo em busca de resoluções, indo em busca de esclarecimentos e aproveitando aquilo que obtemos como resposta, de forma positiva. Por isso que as indagações, elas têm que acontecer. Não é aquela coisa, eu vou parar de perguntar. Não, aí vamos ficar comodistas. Não é bem a questão. Temos que questionar, sim, mas aceitando as respostas também que nos forem dadas de forma positiva. Agora, aquelas que não forem satisfatórias, nós continuamos atrás, que uma hora nós vamos encontrar. Certo? Eu vou... Sim, alguém gostaria de fazer alguma pergunta, algum comentário? No finalzinho, aí um pouco antes do final, estava comentando que os norte-americanos, os europeus, os asiáticos, se eles têm alguma coisa, com certeza que eles gostariam de ter, nossos. E eu já ouvi de vários estrangeiros que eles admiram, para não dizer invejam, a nossa alegria de viver, o nosso modo de se relacionar. A gente se abraça, a gente vai um na casa do outro, faz churrasco, se encontra, tudo é uma festa. Isso é uma coisa que eles admiram muito nos brasileiros, porque isso eles não têm lá. E eu tenho conhecimento de que tem uma cidade do Canadá, que agora eu não me lembro o nome, onde o índice de suicídio é muito alto, porque é uma cidade muito fria, onde as pessoas passam a maior parte do tempo no inverno, não conseguem sair de casa. Então, para a gente ver um país tão desenvolvido quanto o Canadá, onde a gente tem tantas possibilidades de transporte, educação, saúde, coisas que a gente não tem, talvez, aqui, ter um triste índice de suicídio, que é uma coisa tão triste, né? Então, esse era um comentário que eu ia fazer. Muito obrigada pelo seu comentário. Isso existe também, né, em alguns países do norte da Europa, né, também já foi relatório de estatística. Então,
Mas existe uma resposta para isso. São espíritos que, sem... Gente, não é a questão da exclusividade, exclusivamente aqueles espíritos, não. É a nossa condição. São criaturas que ainda não estão prontas a desfrutarem de todo um progresso tecnológico. É aquela coisa, eu tenho tudo isso, mas o que é que eu vou fazer com isso? Não sei. Aí nós reclamamos. Ah, não, porque se fosse eu, será? Nós também não saberíamos. Nós também não saberíamos. Nós temos aquilo com que nós sabemos lidar. Não adianta. Não adianta. Então, chega uma hora em que o ser humano, ele para de buscar, porque ele tem tudo. É o que acontece na maioria desses países com uma tecnologia muito avançada, onde não existe desemprego, nem índice de analfabetismo. Então, tem uma hora que a busca para. Tudo é fácil. Materialmente falando, tudo é fácil. Né? E o ser humano, para evoluir, principalmente na nossa condição espiritual ainda, ele precisa lutar em busca de suas realizações. Se nós, vamos nos colocar nesse lugar, nós reclamamos tanto, né? Se nós tivéssemos tudo fácil dessa forma, basta ir ali na esquina, já tem. E eu tenho dinheiro para comprar, porque não tem pobreza. Né? Tudo fácil. Qual é o resultado? Tédio. Todo mundo entediado. Eu tenho tudo, eu não tenho nem desafios a serem cumpridos, eu não tenho metas, que eu atinjo todas mesmo. Para que eu vou lutar pelas minhas metas, sejam elas quais forem? Então, é de uma angústia, de um tédio muito grande ainda para nós. Ainda. Exatamente. Não é? Nós ainda temos que ter esse jogo de cintura para irmos em busca de tudo. Quando nós soubermos como lidar com tudo isso, nós vamos voltar a ter outra... Aliás, essas criaturas terão outra visão da situação. Por exemplo, em mundos evoluídos, onde o espírito condiz com o mundo habitado, eles vão se preocupar em adquirir o carro zero ou uma casa nova? Não, isso para eles é natural. Quem que não tem? Todos têm. Não é isso. A questão do desafio e a busca é outra. São valores abstratos. Aqueles valores que o dinheiro não compra. Essa é a grande luta. O aperfeiçoamento moral. Não é o aperfeiçoamento do material, que é o que nós ainda vamos em busca. Essa é a questão. E nós questionamos, né? Nós indagamos. Por que eu não tenho? O vizinho tem, eu não tenho. Eu quero. Essa é uma das nossas indagações. É. Mais alguém? Denise. Simone. Pode falar, Simone. Não, assim, o que você estava falando lembra muito o Herculano Pires, que era sucinto ao máximo, né? Ele era cirúrgico até na economia das palavras que ele colocava, porque ele era brilhante, brilhante. Onde ele estiver, ele continua sendo. E ele resume um pouco a palestra que você colocou em 3 frases. Ele diz assim: nós devemos entender Deus, devemos cooperar com Deus e devemos não atrapalhar Deus. Exatamente. Devemos entender Deus porque tem coisas que não competem a nós. Devemos cooperar com Deus porque tem coisas que competem a nós. E devemos não complicar mais a existência carregando mais dívidas do que a gente tem. Confiar, né, Simone? E confiar, justamente, gente. Isso fecha mesmo, porque é a aceitação. É a aceitação e fazermos a nossa parte. Né? Que nós vamos conseguir, com certeza, aquilo que almejamos a partir dessa condição e desse procedimento que devemos ter como espíritos. Lembrando sempre que somos espíritos. Quando nós lembramos disso, quando nós vivemos isso, tudo muda de figura. Porque quando nós pensamos, eu sou um corpo que eu tenho um espírito, é uma coisa. Quando nós pensamos, eu sou o espírito que hoje tem um corpo, é outra visão. É em cima disso que nós precisamos aprender a lidar com os nossos pensamentos e a nossa maneira de ser.
Que assim seja. Muito obrigado a todos. Boa semana. Bom, mais alguma coisa? Você quer encerrar? Então, nós agradecemos, então, pela palestra, né? E eu estava até me lembrando aqui uma vez, né? Perguntaram para o Tom Jobim, né? Na genialidade dele, né? Quando ele já vivia nos Estados Unidos, mas, Tom, como é que é os Estados Unidos, e, assim, para viver? Ele falou, não, é bom, mas é ruim. Ele falou, mas e o Brasil? Como é que você sente em relação ao Brasil? O Brasil é ruim, mas é bom. que é tudo do sentimento que a gente tem, né, nessa evolução, né? Então, é muito do sentimento mesmo, né? Então, nós vamos agora procurar mentalizar, então, em cima de toda essa discussão, essa apresentação, esses questionamentos. E nós queremos agradecer muito por esses momentos de reflexão, esses momentos em que a gente pode se encontrar com a gente mesmo, fazer as perguntas, poder entender que atrás da palavra crise existe as duas partes, uma que é o problema e a outra que é a solução, dentro da mesma palavra. E esse é o desafio da nossa vida, que nós pedimos sempre, que possamos compreender, que possamos avançar na nossa existência, porque nós não viemos para perder, nós viemos porque nós aceitamos um desafio, nós aceitamos a família, nós aceitamos as nossas dificuldades, até imploramos por elas, e que nós possamos saber distinguir aquelas que são transponíveis, porque nós temos que batalhar, aquelas que não podem ser modificadas, e que possamos pedir a Deus a luz, para que nós possamos, dessa forma, discernir umas das outras e aceitar a realidade sem os filtros que normalmente nós colocamos na nossa vida. Assumindo a nossa posição existencial dentro daquilo a que nós nos propusemos a viver. E agradecemos muito, muito por tudo que recebemos. Porque certamente nós somos muito protegidos. E agradecemos a todos os mentores que nos assistem, que assistem essa casa, que nos propiciam nesse momento mágico, nesse momento lindo que estamos sentindo agora, que ele possa ser perpetuado por toda a semana, dividido com os nossos entes queridos, e que nós possamos assumir o otimismo da vida e a boa luta, que é a boa luta com paz e equilíbrio para enfrentar todas as dificuldades e aprendizados que nós temos pela frente. Que assim seja. Graças a Deus. Então,